Olá, sejam bem-vindos no canal Viva com Sabedoria. Eu sou o Pastor Dalton e você é especialmente bem-vindo nesse canal. Quero aproveitar aqui a ocasião para lhe dar um segundo para que você subscreva no nosso canal. Subscreveu? Muito obrigado pela gentileza. Aproveitar aqui também a ocasião para apreciar a atitude nobre do pastor Candumbo por oferecer incondicionalmente o seu apoio por esse canal. Que Deus o abençoe grandemente em seu trabalho ministerial e em suas atividades em particular. Que Deus o abençoe especialmente em todos os seus projetos. Note que nós estamos estudando nessa série a obra dos sacerdotes em relação à mensagem de justificação pela fé. E no estudo de hoje nós vamos analisar a respeito da obra do sumo sacerdote em relação ao lugar santíssimo. Especificamente, nós vamos analisar a obra do sumo sacerdote e os dois bodes e vamos ver como é que tudo isso está relacionado com a mensagem de justificação pela fé. Confira comigo o que diz o livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 10. Diz o seguinte: Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. É interessante notar que a obra dos sacerdotes envolvia o pátio e o santo. É óbvio que não faltava sempre o cordeiro. E no finalzinho, a obra do sumo sacerdote, no final do ano, envolvia também dois bodes. Não é interessante? A obra dos sacerdotes envolve o bode, ou cordeiro. E a obra do sumo sacerdote para fazer expiação final também envolve o cordeiro, ou o bode. Isso lhe chama alguma atenção? Sim, isso chama-nos bastante atenção. Note, o sumo sacerdote, em suas vestes majestosas, ele tinha diante de si dois cordeiros, dois bodes ou cordeiros. Lançava sorte para os cordeiros, para ver quem seria o bode para o Senhor e o bode para Azazel. E nesse caso específico, o bode para o Senhor era morto diante do altar, sempre o altar. E o sangue era imolado e esse sangue era transferido para o lugar santíssimo e diante da arca da aliança, em cima do propiciatório, onde ficavam os querubins e dentro da arca continha os 10 mandamentos, o sacerdote espargia o sangue fazendo purificação de todo o santuário dos pecados acumulados durante o ano. E ao sair, o sumo sacerdote pegava o outro bode, que era o bode de Azazel, transferia no Azazel todos os pecados acumulados no santuário. E o bode de Azazel era levado para o deserto, onde tinha a sua sorte, até a sua morte. O que tudo isso tem que ver com a mensagem de justificação pela fé? E qual é o significado profético, o significado tipológico de tudo isso? De recordar que o sumo sacerdote representa Jesus Cristo. E o cordeiro para o Senhor representa Jesus Cristo. E o bode, Azazel, no caso aqui específico, representa Satanás. A morte de Jesus na cruz do Calvário assegurou a eterna redenção da raça humana. E o sangue, mediante o sangue de Jesus Cristo, ele como nosso sumo sacerdote, ele faz expiação final da lei de Deus violada e todos os pecados mantidos nos registros sagrados. E quando Jesus sai do lugar santíssimo, vem para a terra para buscar todos aqueles cujo sangue cobriu seus pecados, limpou seus corações, transformou suas vidas e eles estarão seguros diante do torre forte que é o nosso Deus. É interessante que notar que o bode Azazel, que representa Satanás, quando Jesus voltar, depois de terminar a sua obra de expiação final, mediante seu perfeito e imaculado sangue, Jesus vem para a terra e leva todos os santos ressuscitados e transformados para o céu, estarão lá 1000 anos, enquanto Satanás estará aqui 1000 anos na terra. Isso é o que representa o bode no deserto. Mas o que nos interessa aqui é basicamente a morte do cordeiro e o Azazel. Note que para fazer expiação final dos pecados do santuário, ou seja, dos registros acumulados nos céus dos nossos pecados, é necessário o sangue do cordeiro. É mediante o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário que nossos pecados nos registros celestiais são removidos e somos declarados justos diante de Deus. Em outras palavras, é mediante a perfeita e imaculada justiça de Cristo, alcançada na cruz do Calvário,
que nós somos declarados justos diante da presença de Deus e nossos pecados são cancelados. Lembre-se da expressão do apóstolo Pedro, quando ele pregou e ele disse que convertai-vos, arrependei-vos para que vossos pecados sejam cancelados. Sim, a cruz assegura o perdão dos nossos pecados. A cruz assegura o arrependimento dos nossos pecados. Mas a cruz também assegura que nossos pecados sejam cancelados dos registros sagrados e sejamos declarados justos diante de Deus para habitar na presença de um Deus perfeito e justo. Somente a cruz do Calvário, mediante o sangue do Cordeiro, a lei de Deus é escrita em nosso coração e nosso coração é transformado e é tornado parecido à lei de Deus. Todo um processo do plano da redenção envolve o sangue, envolve a perfeita e imaculada justiça de Cristo. Nós somos cobertos pela imaculada e perfeita justiça de Cristo. Sem Cristo não há perdão dos pecados. Sem Cristo não há cancelamento dos pecados. Sem Cristo não há libertação dos pecados. Sem Cristo não há novo coração. E sem Cristo não há segunda vinda. E sem Cristo não há céu. Todo um processo do plano da salvação envolve Jesus e sua perfeita e imaculada justiça. O chamado de Deus hoje é para que todos fiquemos seguros no torre forte que é Jesus Cristo. Nossa única chance de escape para o pecado é Jesus Cristo. É a perfeita justiça de Cristo. Nosso único clamor diante dos céus é pela justiça, pelos méritos de Cristo, é pelo sangue de Cristo. Nossa eterna segurança está no sangue de Cristo. A única maneira de obedecer a Deus, os 10 mandamentos de Deus, está em Cristo. É Cristo em nós, a perfeita justiça de Deus, que nos torna justos. Sem Cristo não há justiça, e sem Cristo não há vitória sobre o pecado. E sem Cristo não há perfeição. Cristo é o nosso triunfo sobre o pecado. Cristo é a nossa perfeita justiça. Somente em Cristo, como Cordeiro de Deus, nós teremos os nossos pecados cancelados e a garantia de que quando Ele voltar, estaremos com Ele, habitando com Ele nos céus durante os 1000 anos e para toda a eternidade. Que Deus o abençoe se você já o escolheu e já o deixou entrar em sua vida.